Olá, esse é mais um vídeo Ore Conosco, um momento em que nós compartilhamos alguns motivos de oração. Começando com o breve catecismo, a pergunta 88 é: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? E a resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, todos os quais se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, uma das reflexões que a gente pode fazer dessa resposta é que Deus nos comunica bênçãos da redenção fazendo uso da palavra, da própria Bíblia, também no uso do que nós fazemos dos sacramentos e da própria oração. Então, uma das orações que nós podemos fazer pensando nessa pergunta e nessa resposta é que Deus nos anime e nos desperte mais e mais para fazermos uso exatamente desses meios que Deus tem separado para nos abençoar. Ore por isso, inclusive com gratidão. Ore pela nossa igreja. Sábado agora a gente tem um momento precioso ali na Igreja Presbiteriana de Interlagos, um congresso de missões começando com treinamento na parte da manhã, indo até o começo da tarde. A partir das 3 horas vai ter lá uma parte de barracas de comidas para arrecadar valores para alguns missionários. Então, mesmo que você não vá de manhã, você pode ir nessa parte da tarde, depois vai encerrar com um momento de culto, já mais do meio para o final da tarde. Então, ore por isso e procure participar. Estamos também aqui na expectativa do dia 6 de setembro, quando a gente vai iniciar o MEB, né, Ministério de Esportes, baseado na igreja, com o ping-pong, e a gente está orando, se articulando por isso também, e já fazendo destaque também, mais uma vez, ali do dia 21, quando a gente vai ter o Dia Nacional de Luta pela Pessoa com Deficiência, com programação especial, é um domingo, né, então na parte da manhã. Na parte da tarde, inclusive, com presença também, domingo de missões, né, então a missionária Priscila. O Benedito nasceu em 55, então está prestes a completar 70 anos, né, já que ele é de outubro, mas no dia 22 de agosto desapareceu no Jabaquara. Não é exatamente tão perto da nossa região, mas está aqui na Zona Sul. Né? Então vamos orar por ele e também pela família dele e pedir que ele esteja bem, ele seja encontrado logo. Né? Vamos orar pelo nosso país, pelos estados do nosso país, hoje pelo Pará, e aí os senadores que representam o Pará junto ao Senado Federal. Então, o Beto Faro, o Jader Barbalho e o Zequinha Marinho. E aí, inclusive, também pelos partidos, né? O PT, o MDB e o Podemos. Ore também pela nossa nação, situações de violência, de miséria, falta de investimentos, às vezes, na área social, da educação, de saúde. É importante a gente orar sempre pelo Brasil. Orar também pelos missionários da nossa igreja que tem atuado no Brasil. Né? Então, pela Junta de Missões Nacionais. E aqui a gente tem o pastor Wharton, ou Wharton, né? Não sei como é que pronuncia exatamente o nome dele, mas que é secretário da diretoria da Junta de Missões Nacionais, e o pastor Hermilton e o pastor Manuel Heller também compõem essa diretoria. Então vamos orar também por essa parte de planejamento, de organização, de administração, de direcionamento que esses homens têm como responsabilidade. Na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, vamos orar por mais algumas famílias que estão em Guiné-Bissau. Então, o Danilo, a Joelma e as meninas. Inclusive, eles vão estar no Brasil em breve. O pastor Josias e a Sônia, e também o pastor Levi e a Bruna, e os filhos estão aí na foto também, vamos orar pelo trabalho deles. Na parte de perseguição religiosa, vamos orar por Omã. É o 32º país que mais persegue os cristãos e é um país que está na Península Arábica. Então, nessa região, a Portas Abertas ajuda o corpo de Cristo por meio de organização de reuniões de oração, distribuição de recursos bíblicos e treinamento de cristãos e líderes. Lembra que na descrição dos vídeos aqui, eu coloco o link para você acessar uma página da Portas Abertas que tem mais detalhes sobre cada país que tem perseguição religiosa, inclusive Omã. Aqui é nosso quadro de missionários e de ações missionárias. Lembre de orar por eles. Nessa terça-feira passada, teve a reunião de oração que o Jonathan e a Josi fazem uma vez por mês, inclusive compartilhando que eles foram aprovados como missionários da PMT. Eles agora partem para a parte de arrecadar, levantar recursos, né, e parceiros para eles irem e para se manterem lá. E aí até, como acontece também no caso da família Bantim e também da família Paulino, eles têm que arrecadar não só em reais, mas em dólar. Né? Então,
que a gente contribua com as nossas ofertas, mas também com a nossa oração. Até lembrar, alguns de vocês, pelo menos dias atrás, no terceiro domingo, pegaram uma figurinha missionária ali com o contato de algum missionário. Se você ainda não mandou uma mensagem, não tentou falar pelo telefone, procure fazer isso, vai ser bênção para eles. Lembre das oportunidades que Deus tem nos dado de evangelismo, inclusive com a distribuição de folhetos na feira, com o ping-pong, com o lar de idosos, lar de crianças, 2 lugares que a gente pretende estar hoje, inclusive nessa quinta-feira. Quinta-feira, reunião de oração no nosso templo, hoje com a leitura de 1 Coríntios 12. Procure fazer essa leitura antes, até com algumas anotações daquilo que você acha mais especial, das suas dúvidas, de aplicações desse texto para a sua vida, o que é mais importante nesse texto, e venha preparado para compartilhar com a gente e para orar. E você pode orar agora mesmo por esses motivos. Incentivo que você ore também com alguém que esteja perto de você. E às 8 horas da noite vamos estar juntos no nosso templo em oração. Deus te abençoe.